no capítulo 37 do livro Seiva de Luz, intitulado Supercultura e Calamidades Morais. E sobre esse título vamos tentar entender o que o Emmanuel vai nos trazer de mensagem hoje. A cultura é uma palavra que vem do latim, colere, que está relacionada a essa questão da ação, do processo, de cultivar a terra. Mas hoje em dia a gente utiliza a cultura em outros sentidos, tem várias definições. A mais comum é a que coloca a cultura como sendo esse cabedal de conhecimento de um indivíduo ou de um grupo social. A cultura ela inclui todo o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os atos e aptidões adquiridos pelo homem. Esse conjunto dos meios de vida adquiridos, criados e transmitidos de uma geração para outra. É isso que a gente entende hoje como sendo essa cultura, O modo de viver e também a própria tecnologia e tudo que foi desenvolvido nessa sociedade, o conjunto dos meios que foram desenvolvidos na sociedade e do conhecimento que se tem. Então, quando o Emmanuel vem falar de uma supercultura, ele vem falar desse excesso de cultura, esse excesso de conhecimento, de desenvolvimento, progresso material que houve nessa sociedade. E a calamidade é o que a gente está vivenciando no dia a dia, Hoje os jornais estão reportando muito essas notícias sobre as chuvas, com bastante intensidade, que estão destruindo regiões, cidades inteiras, que estão ficando as pessoas desabrigadas. A gente chama isso de uma calamidade natural, uma calamidade climática, Então a calamidade é uma catástrofe, é uma tragédia, é uma grande perda, essa destruição que pode atingir uma grande área, um grande número de pessoas, Mas também do ponto de vista moral, que é o que a gente vai tratar aqui, é um grande infortúnio ou uma infelicidade pessoal. A moral é esse nosso conjunto de valores, de princípios que nos motivam, que disciplinam, orientam o comportamento humano. Então, essas calamidades morais têm a ver com essas tragédias íntimas, essas tragédias, essas destruições, essas perdas que nós temos, esses grandes infortúnios, do ponto de vista moral, do nosso ponto de vista íntimo. E aí, Emmanuel, ele começa essa lição com um versículo do Evangelho de Lucas, que é o versículo do capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esse versículo, ele está inserido dentro do Evangelho de Lucas na parábola do mal rico. Essa parábola, inclusive, ela é tratada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que fala sobre que não se deve servir a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí, nessa parábola do mal rico, o que ela conta, para a gente contextualizar aqui esse versículo? Jesus estava reunido com as pessoas lá na praça, e aí um homem se dirigiu a ele, e falou: Jesus, diga ao meu irmão que divida a herança dele, a nossa herança, Porque, pelo que se deu a entender da história, ele tinha sido lesado pelo irmão na partilha da herança. E aí Jesus fala para eles: mas quem foi que determinou que eu, que sou aquele que vai julgar, vocês aí, quem está certo, quem está errado, quem que determinou que eu vou ser o juiz, dessa causa? Mas aí Jesus, para não deixá-los sem resposta, para não deixar as pessoas sem um ensinamento por trás disso, ele vai contar essa parábola do mal rico, ou também ela é traduzida como parábola do rico insensato. E aí, nessa parábola, ele conta que um homem, um fazendeiro lá, ele tinha uma plantação e teve uma colheita muito farta. Uma colheita, um ano que foi muito bom, e aí produziu muitos grãos, além da capacidade dos celeiros que ele já tinha. E aí ele ficou naquela situação: o que eu vou fazer com esse tanto de grãos, com essa produção excessiva que eu tive nesse ano? E ele pensou consigo mesmo, e o pensamento que veio até ele, a ideia, foi de que ele
então iria demolir os seus celeiros que já existiam e que já estavam cheios, para ele poder armazenar toda essa produção que ele tinha conseguido naquele ano. Pensa consigo mesmo ainda esse homem. E ele fala como se ele estivesse falando para a alma dele, né? Alma minha alma, agora você pode descansar, comer, aproveitar, né? Porque agora tem uma reserva aí muito grande de bens para te satisfazer e te manter por muito tempo. Só que aí Deus, ouvindo isso, conversa com esse homem e fala essa frase, né? Louco, insensato, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, ele estava mais preocupado em si, né, se preservar, do que compartilhar isso com as pessoas, e no entanto, ele queria amontoar tudo para si próprio, de material, e ele não estava preocupado com o que ele tinha amealhado de espiritual. Sendo que o que ia fazer falta para ele naquele momento seria o lado espiritual, porque naquela mesma noite ele ia se desencarnar, né? Deus iria chamá-lo, e ele ficaria aquele tanto de produção ali, para quem que ficaria? Né? Para quem que ia aproveitar daquilo? E naquela época também que Jesus contou essa parábola, era muito insensato uma pessoa ficar estocando muito alimento de uma maneira excessiva. A pessoa tinha que ir logo ou vender ou passar para frente. Por quê? Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje de conservação desses grãos. Logo isso iria apodrecer, iria se perder. E ele não teve esse pensamento, por exemplo, de repartir com os trabalhadores dele, de repartir com outras pessoas que também precisam, já que ele já tinha em excesso. Ele não pensou nisso, e no tanto, mesmo que ele tivesse um celeiro maior, provavelmente aquilo se perderia, porque naquela época tinha que se consumir até um certo tempo a produção, porque senão se perderia. E então vem essa dicotomia, né? O que eu estou juntando de material entre o que eu estou juntando de bens espirituais. Emmanuel vai explicar esse versículo, né, sobre essa ótica dessa supercultura e das calamidades morais. E ele diz o seguinte: não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. Ou seja, é aquilo que Jesus já falava, a felicidade não é deste mundo. Então não adianta a gente ser muito rico, colecionar vários itens aqui na Terra, como sendo itens materiais, porque quando a gente desencarna, a gente não leva isso conosco, né? A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. Então, hoje, a sociedade que nós vivemos, por mais que seja ainda muito distoante a divisão, a repartição desses bens e o acesso a essa tecnologia que existe hoje, mas a gente sabe que, por exemplo, os países mais adiantados, as pessoas têm muito mais conforto, né? Tem, dentro de casa, eles têm vários equipamentos que fazem o serviço de casa, tem robozinhos, né? Hoje em dia está muito na moda, né? Aquele robozinho Alexa. Não estou fazendo propaganda para a Amazon, não, mas assim, é só porque é algo que está em voga hoje em dia, né? Tudo você pergunta e ela responde. Tem pessoas que conseguem programar a casa inteira através de um computador, de um robozinho que vai posicionando e dando as ordens do que você tem que fazer de tarefas durante o dia. O homem construiu aeronaves que conseguem uma velocidade muito rápida de um lugar a outro. A comunicação se expandiu muito. Em menos de um segundo você consegue ter acesso às informações, né, através da internet, comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Então, toda essa pujança de progresso moral, né, as cirurgias hoje em dia, que são feitas com muito mais tecnologia e técnica do que existia no passado, isso foi num curto espaço de tempo. Foi do século XX para cá que a gente viu esse boom, né? Assim, começou nos séculos anteriores, mas do século XX para cá a gente viu assim, tanto que isso escalou, né, essa supercultura. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: os
suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. Então, o que ele vem nos chamar a atenção é que mesmo com todo o avanço tecnológico, toda a riqueza que existe hoje no nosso planeta, ainda assim essa riqueza não é capaz de tirar das pessoas aquilo que lhes falta interiormente. E aí, aqueles que estão apegados a essa cultura do materialismo, que é o imediatismo, que é o individualismo, eu não penso no outro, eu só penso em mim, eu só penso que eu tenho que gozar a vida, não tenho carpe diem, aproveite a vida, aproveite o dia. Então eu só tenho essa vida, eu não acredito que aquele que é materialista, né, não acredita que há vida após a morte, não acredita que isso aqui é algo muito maior do que o que os nossos olhos conseguem perceber. E para ele o que existe é o que ele vê, é a matéria, é o que está acontecendo aqui. E aí é só a gente pensar, quando a gente está lá no pé da montanha, do vale, a gente está ali no dia a dia, no cotidiano, a gente só vê aquilo pertinho em volta da gente, a gente não tem uma visão do todo, o que existe atrás da montanha, o que existe ali depois daquela floresta, a gente não consegue ver nada, a gente só fica preso como se eu estivesse preso em mim mesmo. Quando eu subo a montanha e estou lá no topo dela, eu consigo ter uma visão ampla, eu consigo ver além, eu consigo ver que não existe só aquela vila onde eu moro, ali perto da montanha, que existem outras cidades lá longe, que existem outras pessoas, outros povos, outras culturas que eu não consigo perceber. É mais ou menos essa visão, né, essa analogia que eu trago a respeito do materialista. O materialista é aquele que está ali preso no pé da montanha. Ele só vê o agora e ele não se preocupa com o futuro. Já, por exemplo, nós que estamos buscando essa visão espiritualista, o espiritismo, que vem nos trazer muitas informações sobre o que vem depois da morte, o que a vida representa para nós já estamos um pouquinho ali perto do cume da montanha. A gente não chegou lá não, porque a gente ainda tem que caminhar muita coisa para aprender tudo. Mas a gente já está vendo um pouco mais por cima, assim, no sentido não que somos os superiores, mas no sentido que a gente consegue enxergar outras coisas que estavam ali embaixo cobertas. E que a pessoa que está ali, é igual o mito da caverna de Platão, enquanto eu estou ali dentro da caverna, eu só estou no escuro, eu só consigo enxergar algumas coisas. Quando eu vejo a claridade, eu consigo ver outras coisas além do que aquilo que eu estava acostumado naquele mundinho pequeno. Então o materialista é esse que está reduzido o seu entendimento, a sua moral nisso. E aí, o próprio materialismo, essa questão assim, da velocidade com que as coisas acontecem, da questão dos valores que as pessoas têm empregado hoje, que é de você estar ostentando uma vida de luxo, buscando nas redes sociais mostrar, por exemplo, que minha vida é um mar de rosas e que eu estou bem, sou sucedido, mas sucedido de acordo com os critérios da sociedade, mas intimamente você está, como disse aqui, num poço de angústia e às vezes até também na obsessão, que podem levar, né, ao suicídio e à loucura. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. E esses recursos da alma, esses tesouros da alma, são as nossas virtudes. Porque é só isso que a gente leva depois que a gente desencarna. A gente não leva aquilo que a gente amontoou de riquezas materiais. A gente leva o que a gente amontoou de riquezas espirituais, que são as nossas virtudes. E o Emmanuel também, no outro livro dele, Pensamento e Vida, ele vai falar sobre a importância que a gente tem tanto do progresso material quanto do progresso espiritual, que as duas asas, né, do aprendizado, o conhecimento, né, e a espiritualidade, porque eu dependo dos dois para crescer, para ser perfeito, chegar à perfeição. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a epígrafe, o suicídio e a loucura. Então Kardec diz: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio.
Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, ou mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Então, a pessoa que ela tem esse conhecimento, que ela acredita, tem essa fé viva, né, de que a vida não acaba nessa existência, que nós temos várias encarnações, que se eu errei hoje eu posso corrigir amanhã. É que eu vou deixar até amanhã para corrigir, mas assim, a gente tem mais oportunidades, não acaba só nessa aqui, né? E também que essa calma que a gente tem, por que muitas vezes as pessoas vão nos velórios, né, e falam que o espírita ele não chora às vezes, ele é meio um pouco indiferente, algumas pessoas comentam isso. Não é que a gente não tenha tristeza, lógico que temos, mas como a gente tem esse conhecimento, o que acontece depois da morte, nós já nos sentimos consolados, né, de que a gente vai voltar a encontrar as pessoas queridas em algum momento da nossa existência espiritual, que não acabou ali naquele instante. Então isso nos coloca como um conforto, um consolo, que as pessoas que estão muito ligadas à matéria, elas não veem dessa forma, elas acham que tudo acabou. E no menor revés que às vezes aparece na vida, uma dificuldade maior que acontece, a pessoa se desespera e cai nesse poço de angústias que pode levar a esse suicídio e também à loucura, né? Através da obsessão. E aí então, o que ele vem falando, que o melhor preservativo, né? Qual que é a prevenção contra a loucura e o suicídio? É essa calma, essa resignação que a gente só adquire através do conhecimento, e nós temos um vasto conhecimento espírita que nos proporciona isso. Basta querermos estudar para a gente aprender, beber dessa fonte, para que a gente consiga entender o que acontece na vida, além da vida. Né? Qual é o nosso propósito de vida? Por que eu estou aqui reencarnado? Né? O que eu devo fazer na minha reencarnação para não perdê-la? Para que eu possa viver melhor e me tornar uma pessoa feliz, que é o que todos nós temos por objetivo divino. Espíritas, amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Então, quando ele vem fechando esse capítulo dessa forma, ele vem falando, olha, vocês espíritos já têm um conhecimento, vocês já têm aí todo esse cabedal de conhecimento a respeito que lhe traz calma, consolo e resignação. Agora é a vez de vocês também consolarem as outras pessoas, passarem esse conhecimento para elas que elas também se sintam calmas e resignadas e não caiam no suicídio e na loucura. Então é esse o fechamento que ele nos dá para que a gente divulgue a doutrina espírita. E para divulgarmos temos que conhecê-la.